Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: Vós sois o sal da terra. Sal, aí, meus irmãos, no original é halas, é a palavra grega para sal, e remete a uma substância mineral com a qual a comida é temperada, mas também protege os alimentos de putrefação, preservando-os sem alteração e também utilizando, toda a capacidade que tem o sal para fertilizar a terra. Então, vós sois o sal da terra. É a primeira informação que temos neste texto. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Já falamos do significado da palavra sal nesse texto. A palavra luz nesse texto é phos, do original, e remete a qualquer coisa que emite luz. A luz tem, queridos, a qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura e brilhante. Metaforicamente, essa palavra remete àquilo que está exposto à vista de todos, aquilo que está abertamente, aquilo que está publicamente. Então, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que nós devemos nos mostrar ao mundo como cristãos, aparecer para o mundo como cristãos. A palavra mundo aí, cosmos, representa a totalidade dos homens, os bens terrestres, as riquezas, as vantagens, os prazeres, etc., que provocam desejo e corrompem o homem, afastando-o de Deus. Ou seja, nós estamos falando de um sistema mau, de uma ordem de coisas que é fomentada por Satanás. Então Jesus diz, vocês precisam brilhar, vocês devem brilhar neste ambiente, brilhar no mundo. E alqueire, porque Jesus diz que não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. Essa palavra alqueire, no original, é módios, e fala de um vaso, de um cesto usado para medir cereais secos. Então é como se Jesus estivesse dizendo, não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do cesto, ou debaixo do vaso, mas se coloca no castiçal velador. Ali é castiçal, é um aparelho, um equipamento próprio para se colocar a luz, a lâmpada daquela época, não é? E ela brilhar sobre todos os que estivessem presentes na casa. Queridos, a expressão vós sois o sal da terra
foi pronunciada pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. E ele fez este pronunciamento durante o Sermão da Montanha, registrado no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava ensinando a seus discípulos sobre a importância da missão deles, dos discípulos, neste mundo. Você já parou para refletir sobre a importância da sua missão enquanto cristão neste mundo? É exatamente sobre isso que eu quero refletir com você. A importância de todos nós, como ou enquanto cristãos, neste mundo. Jesus estava, queridos, dizendo aos seus seguidores, aos seus discípulos, que enquanto eles estivessem aqui na terra, eles deveriam conservar os valores do reino dos céus neste mundo infectado pelo vírus do pecado. Como nós sabemos, tanto à época como ainda hoje, o sal é extremamente importante por suas funções de fertilizar a terra, obviamente quando usado em dosagens próprias, conservar alimentos, principalmente na época que Jesus proferiu aqui este ensinamento, os alimentos os perecíveis eram conservados com a utilização do sal. Então, Jesus falou da importância dessas funções do sal: fertilizar a terra, conservar alimentos e dar sabor. Será que dá para a gente repetir isso aqui? Quais as funções do sal, meus irmãos? Fertilizar a terra, conservar alimentos e dar sabor. Dessa forma, usando esta metáfora, o Senhor Jesus deixou claro para nós, enquanto discípulos dele, devemos fertilizar esta terra, devemos preservar e dar sabor a este mundo. Cabe a nós, não aos ímpios, não aos ateus, preservarmos e darmos sabor à sociedade, por meio de nossa presença e ações. Devemos tornar a terra fértil, onde possam brotar frutos da fé, frutos da esperança, frutos do amor. Assim como o sal realça o sabor dos alimentos, os verdadeiros cristãos. Por que verdadeiros? Porque existem falsos cristãos. Mas os verdadeiros cristãos, assim como o sal dá sabor aos alimentos, realçam no mundo os valores morais e espirituais revelados na palavra de Deus. Queridos, essa metáfora carrega o sentido de grande responsabilidade. Eu estava refletindo, meditando nesse texto e orando hoje, porque sabia da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus esta noite. E quando eu estava lendo esse texto e refletindo nele, me veio esse peso de responsabilidade ao ler esse texto.
O texto diz o seguinte: se o sal perder o seu sabor, torna-se-á imprestável. É muito forte isso aqui, mas são palavras do Senhor Jesus. Se o cristão deixar de preservar, dar sabor e tornar fértil este mundo, diz Jesus que ele se torna imprestável. Aliás, a Bíblia diz, Jesus diz, que a única utilidade para este tipo de pessoa é se tornar tapete para ser pisado pelos homens. Vejam, os senhores, as senhoras, a responsabilidade que nós temos. Estou falando da mensagem de Jesus. Estou apenas comentando aquilo que Jesus pregou. Eu disse no início da nossa palavra que este texto, esta mensagem está contida no sermão pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus, o maior pregador que já pisou nesta terra, Jesus, o nosso Senhor. No corpo humano, o sal, vejam a utilidade, irmãos, a importância do sal para o corpo humano. Ele regula o ritmo cardíaco, o volume sanguíneo, a transmissão dos impulsos nervosos, a contração muscular, além de garantir o equilíbrio dos fluidos corporais. Vejam a importância do sal. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. É interessante como Jesus organizava o discurso, a pregação dele. Veja, primeiro ele coloca o sal como metáfora. Depois ele coloca a luz, nessa ordem, porque é assim que deve ser. O sal, queridos, fala do nosso caráter. Você já percebeu que quando você come uma comida bem temperada com sal, você não enxerga o sal, mas ele está lá? Então é uma qualidade essencial do sal dar sabor sem ser percebido. Isso fala do nosso caráter, do que somos, da nossa essência. Por isso que Jesus colocou nessa ordem: primeiro o sal, depois a luz, porque a luz é diferente. A luz fala do exterior, daquilo que aparece, não é? Primeiro o nosso caráter, depois a nossa reputação. O caráter é aquilo que realmente somos, e Deus sabe que somos. A reputação é aquilo que as pessoas acham que somos, não é? Por quê? Porque elas veem, está fora, não é? Mas é importante que a reputação ande casada com o caráter. Amém, queridos? Porque se não for assim, a gente vai descambar para o campo da hipocrisia, não é? Mas o Senhor espera de nós a autenticidade. Só os verdadeiros cristãos digam amém. Amém. O verdadeiro discípulo de Cristo deve permanecer fiel ao seu chamado, sem jamais, eu disse jamais, transigir, nem se deixar corromper pelos valores mundanos, mas deve manter a sua pureza espiritual e a sua influência positiva no mundo. Bem, embora esse sermão tenha sido pregado há 2000 anos, as verdades nele contidas continuam sendo um chamado urgente para impactarmos positivamente o mundo com a nossa maneira de viver. Contudo, queridos,
há ainda uma segunda expressão no texto que lemos, no versículo 14 especialmente, que precisamos entendê-la e não somente entendê-la, mas aplicá-la em nossas vidas. Porque entender a palavra é apenas um passo, é um passo importante, mas se a gente ficar só no entendimento, entender apenas, ela não fará o milagre que nós necessitamos na nossa vida. Para que o milagre aconteça, é preciso entender a palavra, mas é preciso colocá-la em prática. É preciso viver de acordo com a palavra. Pois bem, essa expressão, vós sois a luz do mundo, sugere que os discípulos de Cristo têm o dever de iluminar o mundo com suas ações e exemplos, promovendo os valores do reino de Deus. É interessante, irmãos, quando a gente vê na Bíblia, no livro dos princípios, no livro do Gênesis, que a luz, queridos, foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência no seu ato criativo, quando ele decidiu criar. Isso está lá em Gênesis 1:3. E disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. Sem a luz, este mundo, irmão, seria um vazio obscuro. E Deus não queria isso para este mundo. Ele queria que a sua criação fosse admirada, não é? Admirada por sua criação inteligente, pelos homens, pelos anjos. Ele queria que a sua criação, eu falo de todo o universo, não é? Fosse realmente algo maravilhoso. Então ele não faria disso um vazio obscuro. Por isso que ele começa com haja luz. A luz, queridos, tem pelo menos 3 funções primordiais. A saber, em primeiro lugar, a luz é para ser vista por todos. Dá para dizer comigo? Vista por todos. Em segundo lugar, a luz serve de guia. O salmista disse, não é? Isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda em trevas não acerta os passos. Então a luz serve de guia. Mas em terceiro lugar, a luz serve de advertência. Por exemplo, o farol do porto é um exemplo disso, não é? Os navios, quando se aproximam da costa, eles seguem aquele sinal luminoso emitido pelo farol para não errarem o caminho. Muitos equipamentos eletrônicos de grande porte e até de médio porte, eles têm lá uma luz ou uma lâmpada vermelha para sinalizar quando algo vai errado, algo está errado. Então a luz, ela serve também como advertência. Primeiro, para ser vista por todos. Por isso que Jesus diz, não se acende uma lâmpada, uma luz, uma candeia e se coloca debaixo do cesto, debaixo do alqueire ou em qualquer outro lugar que fique escondida, mas se coloca no velador, ou seja, é para ser vista por todos. Segundo, a luz serve de guia e em terceiro lugar, a luz serve de advertência.
Se o cristão deve, queridos, ao inserir-se no mundo, influenciar como sal, deve também ser visto como luz. Veja, como sal, nós falamos que o sal fala do caráter. Como sal, o cristão vai estar ali, não é? Dentro da sua formação cristã, dentro do caráter cristão adquirido a partir do contato com a palavra de Deus, vivendo no meio da sociedade. O cristão não é para se afastar da sociedade. Jesus não deixou a sua igreja na terra para viver dentro de muros altos, de mosteiros, para se esconder, para ficar por trás das paredes apenas, não é? É claro que quando a gente está cultuando no templo, nós estamos entre paredes, mas o cristão, ele está no mundo, ele vai, ele vem, ele viaja, ele estuda, ele trabalha, ele compra, ele vende, enfim, ele faz todo o movimento que uma pessoa que não é cristã, ou quase todos, né, os movimentos que uma pessoa que não é cristã faz aí na sociedade, não é? Ele anda de transporte público, enfim, ele está sempre envolvido aí. E estando envolvido aí, ele está no meio ali e quase, muitas vezes, não é percebido. Mas, como sal, mas como luz, sim, ele precisa ser percebido. Quem diz amém? Porque a luz é para ser vista. É para ser vista. A mensagem que o crente, o verdadeiro cristão, irmãos, deve passar é a mensagem que aponta o caminho a seguir. E seu testemunho adverte acerca dos perigos ao longo do caminho. Assim como um veículo necessita de faróis para viajar à noite, os homens, irmãos, necessitam de luz para trilharem o caminho da vida sem tropeçar. E eles não encontrarão luz em outro lugar a não ser no verdadeiros cristãos. Percebe quando eu disse que ao ler este texto, ao meditar neste texto hoje à tarde, eu senti um peso de responsabilidade muito grande? O mundo que está em trevas espera que eu, enquanto cristãos, reflita a luz de Cristo. E você pode dizer, mas pastor, muita gente não quer saber de Jesus. É claro, muita gente não quer saber de Jesus. Muitas pessoas desprezam a Cristo e ao Evangelho, mas há pessoas no mundo também, irmãos, que estão tateando, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, não é? Querendo achar o caminho, procurando, batem numa porta, batem noutra porta, vão para a religião A e depois ali não encontram, vão para a religião B. É por isso que existem tantas religiões no mundo. Você sabe o que é religião? Religião é a tentativa humana de se religar, porque o próprio termo, na sua origem, tem a ver com religação, religio, tem a ver com religar. Então a religião nada mais é do que a tentativa humana de se religar a Deus. Mas quanto mais o homem tenta se religar a Deus através dos seus próprios esforços, ele não consegue. Porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Mas existem, irmãos, milhares de pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo, que estão tateando, procurando o caminho. E tem gente até que acha que encontrou o caminho, porque encontrou a religião dos pais, dos avós, porque foi ensinado desde cedo que religião tal, né, resolve o problema da separação entre o homem e Deus. Mas essas pessoas estão em trevas espirituais, estão na escuridão espiritual. Somente o verdadeiro cristão, aquela pessoa que nasceu de novo, que é luz do mundo, como Jesus disse, é que pode refletir a luz de Cristo, iluminando essas pessoas.
Não sei se você me entende. Se é assim, diga amém. Agora, meus irmãos, instruindo Nicodemos, Jesus revela algo estarrecedor. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele diz ali que os homens, sob a influência do mal, preferem trevas à luz. Que coisa terrível, não é? A pessoa está em trevas, muita gente age assim, e prefere continuar em trevas à luz, em receber a luz, não é? O conhecimento, o esclarecimento, a revelação das coisas de Deus, sobretudo do plano da salvação. Há pessoas que agem dessa maneira. Você vai pregar o evangelho para ela e ela às vezes lhe trata até mal. Eu me recordo agora, pastor Severino Silva está ali, e nós trabalhamos juntos numa campanha evangelizadora. Ele era o dirigente e eu era o vice-dirigente da campanha, lá numa congregação chamada Águazinha, na área 28. E eu me lembro que a gente saiu, pastor, uma tarde, domingo, para evangelizar ali em Águazinha 2. Aquela comunidade estava ainda em formação, né? O povo estava montando suas casas ali. E eu saí com um grupo, o senhor saiu com outro. E no grupo que eu estava, cheguei numa casa assim, estava a porta entreaberta, e eu fui com alguns irmãos, e nós batemos palma, não é? Batemos palma, e saiu uma senhora. Mas, irmãos, quando ela olhou, que viu que eram os crentes, essa senhora ficou tão brava, irmãos, e pegou a porta e jogou com tanta força, que eu vi a hora a porta passar para o outro lado, assim, de fora, para o lado de fora da casa. O que a gente fez? Deus lhe abençoe, e saímos, fomos embora. Ou seja, há pessoas que rejeitam, irmãos, a luz. Mas isso não deve desanimar os crentes, os verdadeiros crentes. A gente deve continuar brilhando ali onde nós estamos. Agora vejam, no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João. Vamos ler esse texto, irmãos, versos 17 ao 21, que a gente vai entender por que é que eles rejeitam a luz. Capítulo 3, verso 17 de João, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz aí é uma referência a Jesus. E os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a... Agora, por que eles fizeram isso e fazem ainda hoje? Porque as suas obras eram más. Aqui está o segredo, queridos. No verso 20 ele diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É por isso, irmãos, que muitos homens aborrecem a luz, preferem ficar em trevas, porque estando na escuridão, eles vão ocultar as suas falhas, os seus defeitos, as suas más obras, não é? Eles estão em trevas, na penumbra, na escuridão. Você não consegue ver, não consegue observar os defeitos. Você quer ver algum defeito em alguma coisa? Você traga essa coisa para a luz. Quando você traz para a luz, aí você examina com cuidado, e aí você vai ver as pequenas falhas, os defeitos, as pequenas e as grandes, não é? Falhas. Por isso que os homens aborrecem a luz,
porque as suas obras são más, são obras reprováveis. Olha, irmãos, isso explica porque é que o mundo tem tanto ódio dos crentes, dos verdadeiros crentes. Porque com o testemunho silente, não precisa nem falar, não é? O testemunho silente de um verdadeiro cristão, irmãos, fala mais alto do que qualquer alto-falante, qualquer serviço de som. Qualquer serviço de som, não é? Onde ele chega, quando ele chega, por exemplo, ele trabalha numa recepção, ou em qualquer lugar. Quando ele chega ali, ele, pelo seu porte, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pela sua maneira, ele já começa a denunciar o erro, porque ele não é luz. E como luz ele começa a mostrar o erro, sem precisar apontar, sem precisar falar, só com as suas atitudes. Porque as pessoas fazem comparação. Só, aquele ali é crente, esse aqui não é. Vê como é diferente um do outro. Olha para aí, olha que coisa diferente. Percebe por que eles não gostam da luz? Por que eles não gostam de crente? Quando você estiver incomodando lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, isso quer dizer que você está brilhando. Quando os teus amigos, lá os colegas de faculdade, de escola, de colégio, enfim, te abraçarem o tempo todo, esse irmão é legal, essa irmã é legal, você tem que ver que tem alguma coisa errada aí. Porque se você for luz, eles não vão gostar, eles não vão aceitar, eles vão olhar para você de lado assim, não é? E já dizendo alguma coisa com o olhar, que não estão gostando da sua presença ali, porque a sua presença se torna um perigo para eles. Por que um perigo? Porque revela quem é eles, ou quem são eles. Revela o estado em que eles estão. Quem diz amém, queridos? Amém. Diante disso, o cristão deve exercer um papel ativo. Veja, não é um papel passivo, não é lá sem nenhuma ação, não, é um papel ativo de transformação no mundo. A vida do cristão, queridos, é a sua primeira mensagem. O exemplo é mais importante do que qualquer atividade. Há um provérbio corrente que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Amém, queridos? A palavra, se você sabe usar bem, se você tem o dom da oratória, você consegue convencer multidões, não é? Mas o exemplo, ele arrasta. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. E essa luz inclui aquilo que o cristão diz e faz. Ou seja, diz respeito ao seu testemunho verbal e às suas boas obras. Jesus diz que o cristão precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte, ou como uma luz no velador. O discípulo de Cristo não pode se esconder, mas deve resplandecer. Para ser útil, a luz não pode ser encoberta, escondida. Lá no início da Idade Média, por volta do século IV, a partir do século IV, V em diante, alguém, irmãos, simplesmente não entendeu essa mensagem de Cristo. Alguém que professava a fé em Cristo não entendeu essa mensagem e aí decidiu criar os chamados monastérios, que eram lugares fechados,
onde residiam, e até hoje ainda tem por aí, não é, uma meia dúzia desses lugares, onde residiam dezenas de monges, buscando, entre outras coisas, evoluir na espiritualidade. A ideia era o seguinte: não, a gente vai ficar recluso, a gente vai lá. Começou com alguns eremitas, a ideia começou com eremitas, cristãos, pessoas que se diziam cristãs, e saíam andando, irmãos, se afastavam, não é, da sociedade, dos lugares habitados, iam para montanhas, iam para lugares assim desertos, entendendo que se eles fizessem isso, eles iam fugir da iniquidade, eles iam investir mais na vida espiritual, eles iriam ficar mais santos. Mas não, eles não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus não disse: fujam para os monastérios, vão para as montanhas e fiquem lá escondidos. Não, ele disse: vós sois a luz. De quê, irmãos? A luz do mundo. Desse modo, a vida monástica caracterizou-se pela reclusão e pelo ascetismo. Isto é, por uma vida isolada do convívio comum com outras pessoas, que não é o objetivo de Jesus, não é? Na verdade, Jesus não deixou a igreja aqui para isso. Aliás, é exatamente o oposto do que o que Jesus ensinou. No texto em apreço, ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Metaforicamente, irmãos, a luz pode ser entendida como símbolo da verdade. Dá para dizer comigo isso? Símbolo da verdade. Esse é um dos significados metafóricos, né? Estou falando de uma metáfora da luz. É a verdade. A luz é a verdade, do ponto de vista metafórico. Eu estava pensando e entendi e vi, percebi claramente que nós vivemos, irmãos, numa era onde a verdade tem sido rejeitada, desprezada, depreciada, desdenhada, e em seu lugar, ou seja, no lugar da verdade, a mentira, o engano, o embuste, a fábula, a fraude tem tomado o palco principal da história humana. Falar a verdade hoje equivale, irmãos, vejam que absurdo, a uma ofensa grave. Você não precisa detratar ninguém, não precisa atacar ninguém com palavras rudes, basta você falar a verdade para alguém se sentir ofendido, ou não é assim? Inúmeras pessoas, e esse número está crescendo, irmãos, ele vai crescendo a cada dia, vivem prisioneiras, irmãos, do engano, mentiras de toda ordem, dominam a manada daqueles que preferem, porque há sim os que preferem permanecer em trevas. Estamos vivendo no mundo da falsa realidade. A inteligência artificial, meus irmãos, que é algo tão buscado em nossos dias, tão procurado em nossos dias, aqueles mais jovens que estão aqui, não é, vão saber com muita precisão do que eu estou falando. Então a inteligência artificial tem produzido, irmãos, um surto de patologias que tem provocado, por assim dizer, uma disrupção, uma disruptura da realidade. As pessoas vivem como se estivessem naquele famoso mundo de Nárnia. Elas dizem, por exemplo, que o doce é amargo, que o bom é ruim e que o ruim é bom.
que o certo é errado e o errado é certo, que branco é preto e que preto é branco, que homem é mulher e que mulher é homem, que o céu é inferno e que o inferno é céu. Veja, são pessoas que estão completamente desconectadas da realidade, irmão, da verdade. Preferem viver o engano, o embuste, a mentira, a fraude. É exatamente nesse contexto sombrio, no qual os homens desprezam a Deus, que precisamos exercitar a nossa missão. E qual é a nossa missão, pastor? É essa que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, então que brilhe a vossa luz diante dos homens. Em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo nos adverte dizendo, inicialmente, claro, ele disse a Timóteo, porque a carta foi endereçada a Timóteo, mas não somente para Timóteo, serviu para Timóteo, mas serve para nós também. Ele diz no verso 14: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu acho tão bonito este versículo aqui, irmãos, que fala da igreja como coluna e firmeza da verdade. Sabe qual é a função primordial da coluna? Isso numa obra de engenharia é suportar a carga de toda a estrutura. Sem colunas, irmãos, o edifício não se mantém de pé. Coluna e firmeza da verdade são características da igreja de Cristo. No terreno pantanoso deste mundo, só nos resta uma alternativa: brilhar, refletir a luz de Cristo. Se os homens não encontrarem a verdade na igreja, irmãos, eles não encontrarão mais em nenhum lugar, pelo menos aqui na terra, porque a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Assim como o faroleiro, aquela pessoa que é encarregada de operar o farol da barra, assim como ele sinaliza as naus a partir da entrada do porto, devemos sinalizar a luz de Cristo para aqueles que estão em trevas, para que, sobretudo aqueles que desejarem, não é? Possam ser salvos, sendo alcançados pela verdade que um dia foi revelada a nós, e as escamas caíram dos nossos olhos e nós a enxergamos. Mas a luz, meus irmãos, estou me encaminhando para o final dessa reflexão, também é símbolo da vida. A luz, ela simboliza metaforicamente a verdade, mas ela simboliza também a vida. Se não houvesse luz, não haveria vida no mundo. Sem luz, não haveria o fenômeno da fotossíntese. Sem a fotossíntese, não haveria plantas. Sem plantas, não haveria oxigenação. E sem oxigenação, não sobreviveríamos. Não haveria vida neste mundo. Assim, mais do que iluminar,
A presença do verdadeiro discípulo de Cristo no mundo é o que torna possível a vida. Onde houver um crente genuíno, ali haverá vida. Vida em seu testemunho e em sua mensagem. Eu me lembro que um dia eu estava em casa e eu morava no primeiro andar e esse irmão residia embaixo, no térreo. E eu tinha chegado em casa, a garagem era no térreo, e eu estava conversando, porque ele estava ali no terraço, na garagem, e eu estava conversando com ele. Sempre que nos encontrávamos, conversávamos sobre as coisas de Deus. E quando a gente estava conversando, chegou um cidadão. Chegou lá na grade dele e chamou aquele irmão. Ele disse, não, pode entrar. Era uma pessoa conhecida, e essa pessoa entrou na casa daquele irmão e veio até nós, dois que estávamos conversando assim, próximo à porta da casa dele, da entrada da casa. E o cidadão fez algum comentário com o irmão, e de repente, aquele cidadão parou assim, e disse, olha, eu não sei o que é que tem, o que é que há, mas toda vez que eu chego aqui, eu sinto uma coisa tão boa aqui. Aí eu disse àquele cidadão, eu sei o que é, amigo. Ele disse, o que é? Eu disse, é que Jesus está aqui. Eu sinto uma coisa tão boa aqui. Quando alguém chega lá na sua casa, sente essa coisa boa? Quando você chega lá na faculdade, alguém sente essa coisa boa? Lá no seu trabalho, na sua escola, alguém sente essa coisa boa? Mas está uma coisa tão boa aqui. Foi o irmão que chegou, foi a irmã que chegou. Queridos, onde quer que as trevas prevaleçam, ali haverá ausência de vida. Por isso mesmo é que o Senhor Jesus nos encarregou da missão de brilhar, e nós não podemos nos omitir de estar presentes em todos os lugares onde for possível, salgando, temperando, preservando, fertilizando e iluminando este mundo de trevas. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, meus irmãos, nos ajude, que possamos viver esta palavra no nosso dia a dia. Deus abençoe, meus irmãos.